Esther Santos e eu estou aqui com você para mais uma aula. Nós estamos estudando o módulo Temperamentos, Caráter e Personalidades. Já falamos sobre temperamentos, já falamos sobre caráter e hoje vamos estar falando sobre personalidades. É muito importante que a gente entenda esses temas. Nós vimos que o temperamento ele pode ser proveniente da genética, da questão intuitiva da pessoa. Nós vimos que tanto o temperamento quanto o caráter, o ambiente que o indivíduo vive pode proporcionar mudanças, pode moldar, né? Ele pode evoluir, enfim. Com relação à personalidade, é a mesma situação. O que é importante é que a gente entenda que herança genética, o ambiente que você vive, pode moldar o seu caráter, pode moldar a sua personalidade, pode moldar o seu temperamento, porém, você pode trabalhar de forma importante todos esses requisitos, né? Tanto o temperamento quanto o caráter, essas qualidades, né? Também com relação à personalidade, você pode trabalhar, desenvolver de forma a trazer para a sua vida o bem-estar. Nós já nascemos com alguma herança genética e isso a gente não pode mudar, nós já vimos isso, mas a gente pode trabalhar cada uma dessas faces, né, na nossa vida como seres humanos. Pois bem, nós seres humanos já somos mais de 7,8 bilhões no mundo. Olha que interessante. Isso é uma estimativa até 2021. Já ultrapassamos esse número. Mas quando a gente fala a respeito de personalidade, nós somos pessoas únicas. Nós somos iguais em espécie, em agrupamentos por classe social, cor, religião, geração, traços comportamentais. Mas quando a gente fala de personalidade, estamos falando de pessoas únicas. Isso é importante você guardar. Eu entendo que você está com sua apostila aí. Vamos discorrer a respeito deste assunto, a respeito de personalidade, né? Sobre personalidade, porque é bastante importante que você saiba distinguir entre temperamento, caráter e personalidade. Na psicologia, personalidade vem da palavra persona, que no latim significa máscara. Era um acessório que era usado na antiguidade para distinguir um personagem do outro nas peças teatrais. Mas hoje, personalidade, ela denota a maneira como nos apresentamos socialmente, tá? Então, a personalidade não é mais o sentido de máscara, mas é no sentido de como nós nos apresentamos na sociedade, qual é o nosso comportamento, quem nós somos perante a sociedade. A personalidade constituiu uma organização de características definidas. Isso não acontece quando a pessoa nasce, mas quando ela nasce há uma influência a respeito. Então, a personalidade ela tem uma organização de características, ou de caracteres que vão definir qual é o tipo de personalidade que o indivíduo tem. Então, essas características, elas são definidas próprias do modo de sentir da pessoa, do modo de pensar, do modo de se expressar e em relação ao ambiente que ela vive, em relação ao seu entorno, em relação ao mundo em que ela vive. Muito bem. Agora, o que forma a nossa personalidade? Será que é o ambiente ou são os genes? Vamos lá. Quando entendemos como a personalidade se forma, conseguimos moldá-la, né, que eu disse no início aqui da aula, conseguimos moldá-la e mudar quem nós somos. É possível? Sim, com certeza.
Então, para isso, vamos entender o que é personalidade. Personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa. Então, aquela pessoa ela vai possuir características marcantes. Então, o conjunto dessas características chama-se personalidade. A personalidade é a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas, baseando em seu padrão de individualidade pessoal e social. Isso referente ao pensar, sentir e agir. O termo personalidade é utilizado para descrever e explicar de forma teórica o conjunto de peculiaridades de um indivíduo que caracterizam ou diferenciam uns dos outros. A personalidade possui várias faces, né? E essas faces elas vão influenciar nas atitudes de cada um. A forma física de cada um pode alterar ou não a autoestima, o comportamento que aquela pessoa tem de si. O temperamento, ele é responsável pelo comportamento afetivo, a excitação e atenção. A personalidade também é influenciada pela inteligência e criatividade. Ela está ligada à postura de valores. Pode ser classificada pelas atitudes de uma pessoa, pela autoestima, como o juízo que a pessoa faz de si mesma, né? O bem-estar, que representa um traço da personalidade e que tem a ver com a parte subjetiva da saúde mental. O que vem a ser a parte subjetiva da saúde mental? É tudo aquilo que diz respeito ao indivíduo, aquilo que é intrínseco da pessoa, né? Então a parte subjetiva é tudo que é intrínseco, que é relativo à saúde mental daquela pessoa de forma individual. A personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. E isso diz respeito à individualidade de cada um, de forma pessoal ou social. Pois bem, a formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único de cada indivíduo. Então, à medida com que a pessoa cresce e se desenvolve, ela vai estar também de uma forma gradual desenvolvendo a sua personalidade. Segundo estudos, existem 4 tipos de personalidade. O primeiro tipo é a personalidade regular. Pessoas regulares que são ricas em neurocitismo e extroversão. O que vem a ser o neurocitismo? O neurocitismo são pessoas que possuem um nível crônico de desajustamento e instabilidade emocional. A pessoa vivencia questões emocionais, né? Essa pessoa que vivencia essas questões emocionais acaba causando na sua parte psicológica, né? Instabilidade, a sua questão emocional, a sua parte emocional, o seu psiquismo fica instável. Geralmente, quando a pessoa vivencia eventos de aflições, de angústias, de sofrimentos, e na questão da extroversão, né, que é a capacidade de projetar a energia psíquica para fora, ou seja, pessoa que sente a necessidade de estar em contato com o mundo exterior, né? Geralmente a pessoa extrovertida se detecta logo, né? A pessoa extrovertida tem a facilidade de expressar seus sentimentos, mas por influência do neurocitismo, ou seja, esse tipo de temperamento, que é o temperamento regular, né? A pessoa ela tem uma influência do neurocitismo e por isso ela pode apresentar baixos níveis de abertura de novas experiências. Por quê? Por conta dessa instabilidade, né, do neurocitismo, ou seja, essa instabilidade emocional que a pessoa apresenta. Geralmente, as mulheres são mais propensas a entrar nessa categoria. Agora,
O segundo tipo de personalidade é a reservada. O indivíduo reservado é emocionalmente estável, quer dizer, ao contrário da primeira personalidade, né? Já a personalidade reservada, aqui o indivíduo ele apresenta um estado emocional estável, mas não tem abertura ou neurocitismo, ainda bem, né? Ou seja, aqui ele é estável emocional, suas faculdades emocionais, né? Seu psiquismo apresenta uma estabilidade. Daí a importância de que a pessoa, ela, apesar de ela não ser extrovertida, ela é uma pessoa que ela é mais concisa das coisas, né? Ela é mais consciente, é uma pessoa mais agradável. Agora, a personalidade exemplar pontuam baixos níveis, né? Em neurocitismo e alto em todas as características. Bacana isso aqui. A probabilidade do aumento exemplar vem com a idade, ou seja, quanto mais os anos vão se passando, a pessoa vai ser uma pessoa mais estável, mais concisa em suas decisões, né? E elas vão se tornando mais confiáveis e abertas a novas ideias, né? Os anos de experiências, eles vão contando, né? As experiências vão somando para que essa pessoa que tem a personalidade exemplar cada vez mais venha aprimorar sua personalidade, né? Para bem. E também pessoas egocêntricas, né? Outro tipo de personalidade. São pessoas que pontuam muito em extroversão, mas apresentam são abaixo da média em abertura, simpatia e consciência, né? Vamos lá. De acordo com a formação que uma pessoa recebe na infância, ela pode desenvolver sua personalidade de forma extrovertida ou introvertida. Então vai depender do quê? Do tipo de formação que aquela pessoa recebeu na sua infância. Agora, de acordo com diferentes manifestações de personalidade, uma pessoa pode demonstrar insegurança, perturbação, agressividade, ansiedade, neurose, frustração e muito mais. Agora, sendo o contrário disso, ela pode manifestar segurança, autocontrole, autoconfiança, sociabilidade e outras coisas mais, né? Outros atributos. Isso aqui vai depender da que tipo de formação ela recebeu na sua infância. Então, o período da infância para o ser humano é bastante importante, porque dali ele vai se desenvolver, né, com uma personalidade extrovertida ou introvertida. Pessoas debilitadas emocionalmente, isso aqui é interessante. Pessoas debilitadas emocionalmente sempre manifestam sentimentos, atitudes e pensamentos negativos. E o que acontece como consequência disso? Elas podem desenvolver transtornos de personalidade, como, por exemplo, o transtorno obsessivo, o transtorno dissocial, o transtorno de borderline, etc. Inclusive, nós colocamos na apostila outros tipos de transtornos. Não vamos entrar em detalhes a respeito de todos eles, porque não é uma aula a respeito dessas questões de transtornos obsessivos, né? Mas nós estamos tratando aqui de personalidade. Então, para você ter uma ideia, para você entender, esse entendimento é importante que você, aluno, tenha. Que pessoas debilitadas emocionalmente, elas podem manifestar dentro dos seus transtornos negativos, né? Sentimentos, atitudes, pensamentos negativos, elas podem sim manifestar transtornos. Isso é importante para a gente saber, porque a nossa saúde emocional ela é bastante importante nesse momento, né? Cada transtorno apresenta características e sintomas diferentes que afetam o indivíduo, causando estresse, impactando suas relações e como vivem em sociedade. Acredita-se
Recomenda-se que 50% dos transtornos de personalidade sejam atribuídos à genética. Seu tratamento é feito com profissionais da psicoterapia, psicanálise e a psiquiatria, né? É muito importante que pessoas que já desenvolveram esses transtornos procurem ajuda para que elas possam estar sendo observadas, analisadas, orientadas e através dos exames, né, neurológicos, através da psiquiatria, elas possam estar sendo tratadas, né? Portanto, como estudamos na psicologia, o termo personalidade é definido como uma organização de emoções, cognições e condutas que determinam os padrões de comportamento de cada pessoa. Isso aqui é importante você guardar, você aprender. Então, define-se personalidade como um conjunto, né, uma organização de emoções, de cognições e condutas que vão determinar os padrões de comportamento daquela pessoa. Vai determinar que tipo de personalidade aquela pessoa está desenvolvendo. Na formação da personalidade, intervém tanto a base biológica, que é o caso do temperamento, né, que nós estudamos, como as influências ambientais, né, que formam o caráter do ser humano. A personalidade não é algo fixo. Certos traços mudam com o passar do tempo e podem ser influenciados pelo ambiente social em que o indivíduo está inserido. Do nascimento à vida adulta, o indivíduo vai estruturando progressivamente as situações do meio e reage às mesmas de maneira padronizada, ajustando-se cada vez melhor ao seu meio, né? Então é importante a gente entender que a gente pode moldar, nós podemos moldar nosso temperamento, nós podemos melhorar nosso caráter e podemos também moldar e melhorar a nossa personalidade. Então eu fico por aqui, que você possa estudar a apostila, se precisar voltar novamente às questões de temperamento, de caráter, dá uma lida para que você entenda e que você venha estar preparado para quando você pegar o seu certificado, né, como psicoterapeuta, você poder fazer um belo trabalho, porque é importante para o psicoterapeuta entender um pouco do temperamento do seu paciente, entender um pouco do caráter e também da personalidade. Vai fazer com que você o ajude melhor, o conduza melhor, né? Essa pessoa que tem te procurado vai continuar te procurando, né? Para os atendimentos das questões emocionais. Eu fico por aqui e até a próxima aula.